Olá para você. Eu não sei você, mas assim, você é daquelas pessoas, ou pelo menos tem pensado, por que que algumas coisas acontecem na vida das pessoas e outras não? Tipo assim, tem pessoas que você fala assim, meu Deus, essa pessoa não muda, não transforma. Ou a gente acha que a gente pode transformar, mudar a vida das pessoas, e por melhor que a gente faça alguma coisa, isso nunca acontece. Você tenta, tenta, tenta e não dá certo, a pessoa parece que não ouve, não quer mudar. A questão da fé da pessoa também, você quer que ela busque a Deus, ela não busca, é difícil. Já aconteceu isso? Ou de repente você está passando por isso? Se esse é o seu caso, fica até o final do vídeo, porque hoje Deus tem uma palavra assim poderosa para nós, para nos ensinar, e vamos aplicar a lição que ele tem para a gente hoje. Olá para você, eu sou a Jaque, esse é o canal de Volta à Essência, de leitura diária da Bíblia. Todo dia a gente tira ali um tempinho do nosso dia, qualquer momento que seja ali para ler um capítulo da Palavra de Deus e ali pensar, refletir, pedir a Deus sabedoria para falar com a gente. O propósito do canal é que venha ajudar você na sua caminhada cristã. Às vezes você nem conhece assim o Jesus, né? Você não é cristão nem nada, mas você quer que a sua vida mude, né? Você quer que ela melhore. E você de repente vai parar aqui no canal. Então eu quero dizer para você que a palavra de Deus, ela é poderosa, ela transforma realmente as pessoas. Ela é a boca de Deus para a gente. Deus deixou a Bíblia para a gente por causa disso, para ser o nosso manual de sobrevivência. E você é muito bem-vindo aqui. Você que é novo no canal, também seja super bem-vindo. Pode vasculhar o canal aí depois para ver os outros vídeos. Terminamos esses dias a leitura diária de Gênesis, 50 capítulos, olha só. E todos eles estão aqui, estão numa play aqui que eu vou deixar. E agora a gente está lendo o livro de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, o livro de Mateus. E por esses dias vamos seguir o livro de Mateus e depois vamos ver qual vai ser o próximo livro. E você pode aproveitar também, se inscreva, né, no canal, ativa aí as notificações para você não perder os avisos, né, dos outros vídeos. De sábado também tem louvor, às vezes tem um vídeo com uma temática um pouquinho diferente. Então você tá convidado para fazer aí para você vasculhar o canal e ver temas que sejam bacanas assim para o seu crescimento. Hoje eu tô aqui novamente improvisada. Aliás, eu acho que eu vou pegar esse cantinho desse carro, vou começar a fazer vídeo aqui, gente. Tá frio, graças a Deus, esperei ansiosamente por esse dia para pôr uma roupinha a mais de frio. Tô feliz porque tá frio, que eu adoro frio. E hoje Deus preparou novamente esse cantinho aqui pra gente bater um papo. E aí, enquanto isso, enquanto eu tô aqui me preparando para ler a palavra, você pode ir lá pegar já a sua Bíblia, seu celular. Não esquece ali de ver se está tudo ok com a bateria, se está funcionando, se você está com sinal, né? Ou se não, pega a Bíblia que você tem e nós vamos ler juntos. Vamos ver o que o Senhor tem para nos ensinar hoje. E hoje, o capítulo que nós vamos ler é Mateus capítulo 13. Antes da gente ler a palavra, vamos falar com o Senhor, pedir a Ele sabedoria e entendimento para o que Ele tem hoje para a gente. Pai, em nome de Jesus, aqui está a Tua palavra. Peço ao Senhor que nos dê sabedoria e entendimento, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Nos torna, Senhor, praticantes e não só ouvintes. Abrimos o nosso ouvido para Te ouvir, o nosso coração para Te sentir, Senhor, e abre os nossos olhos também para que possamos Te ver. Ó Deus, que a Sua palavra nos transforme completamente, de dentro para fora, para que o Seu nome seja glorificado. É o que eu Te peço e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Normalmente a dinâmica do vídeo é essa, eu leio um capítulo da Bíblia e no final do vídeo eu faço comentários, algumas lições que eu tô tirando dali para mim, mas você vai tirar suas lições também. Então você que está lendo, você pode tirar outras lições também, porque o capítulo às vezes ele aborda vários temas, mas como não dá tempo de falar sobre todos, nós vamos falar pelo menos um tema para a gente tirar dali pelo menos uma lição, tá bom? E assim está escrito lá em Mateus 13. No mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à beira-mar. Grandes multidões reuniram-se junto a ele, de modo que ele entrou no barco e sentou-se, e todo o povo estava em pé na praia.
e falou-lhes muitas coisas por meio de parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte das sementes caiu à beira do caminho e as aves vieram e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, pois a terra não era profunda. Mas saiu o sol e a queimou, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu entre espinhos, os quais a sufocaram quando cresceram. Mas outra parte caiu em boa terra e deu fruto. Um grão produziu outro 100, outro 60 e outro 30. E quem tem ouvidos, ouça. E aproximando-se dele, os discípulos lhe perguntaram: por que falas às multidões por meio de parábolas? Jesus lhes respondeu: porque a vós é dado a conhecer os mistérios do reino do céu, mas não a eles. Pois ao que tem, lhe será dado, e terá em grande quantidade, mas ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso eu lhes falo por meio de parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, e nunca entendereis, e vendo vereis, e jamais percebereis. Porque o coração deste povo se tornou insensível, e com os ouvidos ouviram de má vontade, e fecharam os olhos para que não vejam, não ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, e nem se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram, e ouvir o que ouvis, e não ouviram. Compreendei, pois, a parábola do semeador. A todo que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e tira o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. E o que foi semeado no solo pedregoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe, imediatamente com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, e dura pouco. Quando vem a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo tropeça. E o que foi semeado entre os espinhos, esse é o que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a sedução da riqueza sufocam a palavra, e ela não produz fruto. Mas o que foi semeado em boa terra, esse é o que ouve a palavra e a entende, e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Jesus apresentou-lhes outra parábola, dizendo: o reino do céu é semelhante ao homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, seu inimigo veio, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Assim, quando o trigo cresceu e começou a dar espigas, apareceu também o joio. Então os servos do proprietário chegaram e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente em teu campo? De onde vem o joio? Ele lhes respondeu: algum inimigo fez isso. E os servos lhe disseram: queres então que o arranquemos? Mas ele disse: não, para que ao tirar o joio não arranqueis com ele também o trigo. Deixai ambos crescerem juntos até a colheita. Na época da colheita, direi aos que fazem a colheita: ajuntai primeiro o joio e atai-o em feixes para queimá-lo. O trigo, porém, recolhei-o no meu celeiro. Jesus apresentou-lhes outra parábola, dizendo: o reino do céu é comparável a um grão de mostarda que um homem pegou e semeou em seu campo. Mesmo sendo a menor das sementes, quando cresce, é o maior dos arbustos e torna-se uma árvore, de modo que as aves do céu vêm e se aninham nos seus ramos. Jesus lhes falou outra parábola. O reino do céu é comparável ao fermento que uma mulher misturou com 3 medidas, de farinha até ficar tudo fermentado. Jesus falou todas essas coisas às multidões por meio de parábolas, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que havia sido falado pelo profeta: abrirei a minha boca em parábolas, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Então, deixando as multidões, Jesus entrou em casa, e aproximaram-se dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino.
O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o fim do mundo, e os que fazem a colheita são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será no fim do mundo. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles ajuntarão do seu reino tudo que serve de tropeço e os que praticam o mal. E os lançarão na fornalha de fogo, ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai, e quem tem ouvidos, ouça. O reino do céu é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem esconde depois de achá-lo. Então, em sua alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino do céu também é semelhante ao negociante que procura boas pérolas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo o que possuía e a comprou. Da mesma forma, o reino do céu é semelhante a uma rede lançada ao mar que apanhou todo tipo de peixes. E quando ficou cheia, os pescadores puxaram-na para a praia, e sentando-se puseram os bons em cestos, mas jogaram fora os ruins. Assim será no fim do mundo. Os anjos sairão e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Entendestes todas essas coisas? Eles lhes disseram: entendemos. E disse-lhes: por isso todo escriba que aprendeu sobre o reino do céu é semelhante a um chefe de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. E tendo concluído essas parábolas, Jesus se retirou dali. E chegando à sua cidade, passou a ensinar o povo na sinagoga, de modo que este se maravilhava e dizia: de onde lhe vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria, e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? Então, de onde lhe vem tudo isso? E escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: é somente em sua terra e em sua casa que um profeta não é honrado. E não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. E nós vemos aqui, então, no capítulo 13 de Mateus, um capítulo muito específico sobre parábolas. Jesus contava histórias. Jesus contava assim de um jeito que as pessoas pudessem entender aquilo que ele veio ensinar para o mundo. Não coisas tão assim ocultas, coisas que eram difíceis de entendimento, mas ele falava tudo às claras para que todas as pessoas pudessem compreender. Afinal, o objetivo da vinda do Senhor era fazer conhecido o reino de Deus. Então elas precisavam conhecer os seus ensinos, e ele usava essas histórias. Então a gente vê várias histórias aqui no capítulo 13 de Mateus, né? A gente vê aqui a história do semeador, a gente vê aqui a parábola do trigo e do joio, do grão de mostarda, né? Do reino do céu. Então são muitas coisas aqui o Senhor Jesus ensinando. E vale a pena, como eu disse no vídeo ontem, depois, quando esse vídeo acabar, pega esse livro de Mateus 13 e leia de novo, porque ele tem vários ensinos. A gente não vai abordar todos porque não dá tempo, mas eu vou pegar um aqui para a gente esmiuçar um pouquinho, mas tem coisas muito preciosas aqui, né? Vamos observar, por exemplo, quando Jesus ele fala ali logo no final, quando ele chega ali na sua terra, ali no meio das pessoas que o conheciam, né? E as pessoas até duvidavam, tipo, quem que é esse? Ele não é ali o filho do carpinteiro? A mãe dele não é a Maria? Ele não tem as irmãs? Então, tipo, as pessoas não acreditavam, porque ele era uma pessoa crescida ali no meio. Então, ali ele já não tinha honra na própria cidade dele. E aí, a Bíblia diz que por causa da incredulidade, ele não fez mais milagres. Aqui é um ponto para a gente já pensar sobre isso na vida da gente, né? Muitas vezes o Senhor ele não faz alguns milagres em nós pela nossa própria incredulidade, porque a gente duvida de quem Jesus é e do que ele é capaz de fazer em nós. Mas eu queria falar um pouquinho sobre terra, sobre solo. A gente leu aqui sobre a parábola do semeador. Observe que o semeador ele é o mesmo, é a mesma pessoa que vai encontrando vários tipos de solo, vários tipos de pessoas. Ali a palavra de Deus está ensinando para a gente como cada um recebe a palavra. Lembra que eu disse no vídeo que às vezes a gente quer
mudar as pessoas, a gente faz de tudo para que elas mudem, né? Para que elas pensem diferente, para que elas tenham comportamentos diferentes. A gente se mata ali para querer, para se esforçar para que elas, tipo assim, quer chacoalhado, tipo, acorda, olha o que você está fazendo, olha o seu caminho, olha a sua conduta. E a pessoa, ó, não tá nem aí. Isso tem muito a ver com o solo, com o coração dela, que eu e você não temos acesso. Nós podemos falar até um certo grau de intimidade e de acesso, mas a palavra de Deus é o que vai mais além num acesso que nós não temos. E aqui a palavra de Deus fala sobre o semeador, né? Ele saiu para semear, jogar as sementes. Essas sementes são a palavra de Deus. Aí a palavra do Senhor, ele fala sobre, por exemplo, 4 tipos, né? Fala sobre aquele que estava à beira do caminho, fala sobre a semente jogada ali entre espinhos, né? Ele fala sobre o solo pedregoso, né? Muitas pedras, mas também fala daquele que era uma boa terra. Vamos pensar um pouquinho sobre cada um desses solos. Versículo 19. Todo o que ouve a palavra do reino e não entende, vem o maligno e tira o que foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Sabe aquelas pessoas tá ali ouvindo a palavra, mas elas não estão entendendo, né? Elas não têm entendimento, porque o inimigo já está operando ali para tirar todo o entendimento que ela possa ter. Então ela não consegue chegar no conhecimento, ela fica ali sempre sem entender nada. A Bíblia fala que essas pessoas são as pessoas que são as que ficam à beira ali do caminho, né? Depois ele vai para um outro tipo de terra, de solo, o que foi semeado no solo pedregoso, né? Cheio de pedras. É aquele que ouve a palavra, ele até recebe com alegria, mas ele não tem raiz. Sabe por que ele não tem raiz? Olha o que o texto diz. Quando vem a tribulação ou a perseguição por causa da palavra e logo tropeça. Então são aquelas pessoas que estão ouvindo, estão recebendo ali com alegria, mas começou a ser perseguido, começou a passar algum tipo de tribulação por causa até da própria palavra, essa pessoa tropeça. Ela não tem a raiz para sustentar a sua própria fé. Ela não tem solidez de fé, sabe? Então ela começa ali a viver a vida dela, e quando ela passa por dificuldades, uma perseguição, alguma coisa assim referente à própria palavra, ela já dá para trás, ela volta. Então a Bíblia diz que essa pessoa, ela é como se fosse aquela palavra, né, que foi lançada num solo pedregoso, cheio de pedrinhas, não criou raiz para se autossustentar. E aí a gente vai ver também um outro solo. Olha o que a Bíblia diz. E o que foi semeado entre espinhos. Espinhos. Esse é o que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a sedução da riqueza sufocam a palavra e ela não produz fruto. Aqui é um outro grupo de pessoas. Elas até ouvem a palavra, mas se vir alguma coisa melhor, por exemplo, riquezas, sedução, sabe aquela coisa assim, isso é muito bom para eu ter que abrir mão. E aí a pessoa ela se rende à sedução daquela riqueza. Quando não é a sedução daquela riqueza, são as preocupações da vida, é a ansiedade. A pessoa ela vive numa neura assim de ficar no estado de preocupação o tempo todo, porque eu preciso fazer A, preciso fazer B, preciso disso, é aquilo, meu Deus, socorro, eu não sei o que eu faço. E aí entra naquele estágio e aquela palavra que ela ouviu, que ela até ouviu, a Bíblia não diz aqui que eles ouviram com alegria, mas que essa pessoa ouviu, por causa dessa preocupação, ela deixa de dar fruto. E aí, aquilo que era para, de repente, vir para a vida dela, produzir algo bom, para ela encarar aquela dificuldade, acaba não acontecendo, porque o coração dela não está apegado àquela palavra. O coração dela se apegou às preocupações. O coração dela se apegou às riquezas. E a palavra, foi ficando para trás. Mas por fim, felizmente, o Senhor ele também mostra para a gente que é possível ter um outro solo, um solo bom, que é aquela palavra que cai na boa terra. Olha o que está escrito. O que foi semeado em boa terra, esse é o que ouve a palavra e a entende.
Você ouve e você entende. E ela dá fruto. Um produz 100, outro 60, outro 30. Ou seja, o fruto ele começa a dar e a se multiplicar. Ele não é retido. Quanto mais ele dá, mais ele começa a dar. Por quê? Porque aquela palavra caiu na boa terra. É onde são aquelas pessoas que entendem aquilo que elas estão ouvindo. Elas recebem a palavra, elas ouvem a palavra, elas entendem a palavra e agora bora praticar. E aí a palavra começa a ter um outro efeito, porque quanto mais elas entendem, mais elas praticam e mais fruto passam a dar. Então, é muito interessante quando a gente percebe onde está ali situado o nosso coração e que solo é você nesse momento. Sabe? Que terra que você está ali agora na sua vida? Você é aquele que está ali no meio do caminho? Você é aquele que está ali no meio do solo pedregoso? Você é aquele que está no meio do solo cheio de espinhos? Ou você é aquele que já é uma boa terra? Se você não é a boa terra e você está nos outros tipos de solo que não produz fruto, hoje é o dia para pedir a Deus sabedoria e pedir ao Senhor entendimento da palavra. Porque é muito importante a gente fazer isso. Por isso que sempre quando a gente lê a palavra, a gente precisa pedir ao Senhor sabedoria e entendimento, para que Ele abra a nossa mente e fale com a gente, para que o nosso coração seja totalmente despido de outras coisas que são corruptíveis, que nos fazem mal, e ele seja revestido daquilo que é bom, que é a palavra de Deus. Tá bom? Espero que essa palavra tenha falado com você. Depois que esse vídeo terminar, leia de novo Mateus 13 e veja onde ali você se enquadra e fale com Deus, peça para o Senhor te ajudar nessa caminhada para que você seja uma boa terra, para que você dê muito fruto, tá bom? Que Deus abençoe você e até amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau.